Eu só tive que voltar para colocar para gravar. A partir de agora, a aula está sendo gravada, eu vou disponibilizar no final para quem tiver interesse. E o arquivo é esse arquivo aqui que eu postei para vocês. Esse arquivo está lá no Google Drive, que eu disponibilizei o link. Vocês podem acessar esse arquivo para qualquer dúvida que vocês também tiverem, a gente vai ter no Google Sala de Aula, a gente pode conversar sobre o tema. Então, até semana que vem, que vai ser a prova, na segunda-feira, durante a semana todinha vocês vão ter, amanhã eu já vou postar o código da sala de aula para vocês acessarem o Google Sala de Aula. E vocês vão ter a semana todinha para tirar dúvidas sobre esses conteúdos no Google Sala de Aula, ok? Vamos para os conteúdos. Pessoal, esse conteúdo aqui inicial desse material, a gente já viu em sala de aula mesmo. A gente já debateu isso em sala de aula, que é aquela questão da evolução entre gestão de pessoas, entre departamento de recursos humanos e gestão de pessoas. Vocês lembram bem disso, né? Então a gente já debateu muito sobre isso, essa evolução. Inclusive a gente fez a correlação das teorias organizacionais com essa evolução da gestão de pessoas e vimos que cada época, cada teoria, ela se enquadra com o contexto da sociedade, o contexto também das empresas, e cada uma passava por um processo que influenciava o comportamento das pessoas, tanto fora como dentro das empresas. Isso a gente já viu tudo isso, até evoluir para o conceito hoje de gestão de pessoas. Isso tudo a gente já viu. O que a gente vai ver vai ser a partir, vou adiantar aqui, vai ser a partir daqui. Os 6 processos de gestão de pessoas. Veremos hoje agregar pessoas e aplicar pessoas. Esses 2 processos, são os processos iniciais que as empresas desenvolvem para colocar a pessoa dentro da empresa e para inteirar essa pessoa de tudo que ela precisa fazer dentro da empresa. Então, seria o passo inicial. Agregando pessoas, colocando a pessoa dentro da empresa, depois aplicando, direcionando alguns caminhos que ela tem que seguir. Ok? Inclusive, se eu não me engano, a parte de aplicar pessoas foi o que eu fiz a videoaula, não foi? Fiz a videoaula para vocês sobre aplicar pessoas e disponibilizei também lá no Moodle para vocês assistirem. Eu não sei se vocês chegaram a assistir. Pronto, primeiro é agregar pessoas. Então, os processos de agregar pessoas... Deixa eu diminuir aqui que está atrapalhando minha visão. O processo de agregar pessoas, eles são utilizados para incluir novas pessoas na empresa. Podem ser denominados processos de provisão ou de suprimento de pessoas. Inclui recrutamento e seleção. Ou seja, quando você agrega pessoas, o que seria agregar? Não é colocar alguma coisa, agregar algo a algo. Então, nesse processo aqui, somar, exatamente. Nesse processo aqui, eu estou somando pessoas. Eu estou agregando pessoas à empresa. Eu estou adicionando pessoas à empresa. Então, agregar é esse processo de você adicionar pessoas à empresa. Só que a gente, quando agrega pessoas, a gente não agrega de forma aleatória. A gente tem que seguir um procedimento padrão para a gente agregar. Vamos pegar um exemplo prático aqui. Um exemplo que é dentro da nossa realidade. Quando as empresas aqui em Arco Verde querem contratar pessoas, o que é que elas fazem? Alguém se habilita, pode desativar ativar o microfone e falar. O que é que as empresas fazem aqui em Arco Verde quando querem contratar uma pessoa? Entrevista. Entrevista e o que mais? Seleção de pessoas. Eles fazem um processo de selecionar as pessoas. Mas esse processo, alguém já participou de algum processo de seleção de pessoas aqui? Sim. Esse processo, ele seguiu todas as etapas que normalmente a literatura, os livros indicam? Não. Vocês conhecem alguém já que trabalha aqui e entrou em uma empresa por indicação? Várias. Que é a nossa realidade, né? A nossa realidade é bem distinta da realidade vamos dizer, dos empregos normais, né? Nós estamos falando de uma cidade do interior, Arco Verde é uma cidade pequena. Eu já participei de vários processos, Erickson, mas nenhum voltado para a cidade de Arco Verde, para ser bem franco. Eu não posso nem responder essa pergunta, porque voltado para a cidade de Arco Verde, eu nunca participei de nenhum processo seletivo até hoje. Os empregos, todos os processos seletivos que eu participei foram de empresas de fora. Empresas de Recife, de São Paulo, tipo assim. Portanto, eu não sei nem lhe dizer como é que funciona aqui em Arco Verde. Claro, fora as indicações. Eu passei agora há pouco, foi pela entrevista da Neuroimagem, e só foi a entrevista. E nada mais. E nada mais, Exatamente. O que acontece na maioria das cidades, não só de Arco Verde, mas no interior como um todo, existe muito
um problema no processo de Arrumadinho. seleção. Muita gente é contratada por arrumadinho mesmo, né? Mas isso causa um problema muito grande. Você acaba selecionando a pessoa errada para trabalhar na sua empresa. Porque você não passa por um processo criterioso. Você não escolhe a pessoa porque de fato ela é competente. Muitas vezes você escolhe a pessoa porque ela foi indicada por outra pessoa. E isso você pode trazer um dano muito grande à sua empresa. Muitas vezes dá certo, dá. Mas esse achismo, essa sorte que muita gente trabalha com ela, Esse ela não, pode ser, esse talvez pode levar a empresa à falência. É, Porque uma pessoa errada, ela faz com que os clientes sejam afastados, a forma de tratar mal o cliente, o consumidor, ele se afasta da empresa. Leva muita gente com ele. Então, um processo seletivo, um processo de agregar pessoas, é um processo não é só para selecionar alguém, é para selecionar a pessoa certa para ficar no lugar certo, para ser colocado no lugar certo. As formas que a gente vai fazer esse processo, aí sim ele vai variar de empresa para empresa e de cargo para cargo. Tem cargos que é necessário ter um critério maior e tem outros que não. Então, cada um vai se adequar de acordo com a realidade do cargo e da empresa que a gente está falando. Claro que, se a gente for pensar em uma empresa pequena, ela não vai fazer um processo seletivo gigantesco, que conta com várias etapas, com entrevista, prova, psicotécnico e por aí vai. Ele não vai passar por esse processo. Ele vai passar, sim, por um processo de processo seletivo, mas não vai ser tão criterioso. Mas, de fato, é necessário que se tenha um processo e que se estabeleça algumas regras desse processo para selecionar bem a o pessoa. mínimo possível, né? O mínimo Tem possível. que ter o mínimo possível. Exatamente, porque a fase da indicação não pode mais prevalecer. A gente tem que evoluir, a gente tem que passar dessa fase. Além disso, porque senão a gente vai acabar, as empresas vão acabar fechando. E a realidade do comércio de Arco Verde é essa. A gente sabe que a gente entra em alguns estabelecimentos que a gente tem raiva de entrar neles. Quando a pessoa entra lá, o funcionário já faz cara feia com a pessoa. Como se a pessoa fosse algum mal que levando algum mal para aquela empresa. Mas não, É é algum espírito ruim que tá entrando. exatamente. Muitos fazem isso. Muitos fazem isso. Claro que tem cliente também que chega faltando 5 para as 6. O cara tá cansado lá. Tem algumas situações, mas só que isso nunca pode transparecer para o consumidor. E quando se seleciona a pessoa certa, você faz ajuda nesse processo. Então, aí divide esse processo em duas partes, que é a parte de recrutamento e da seleção de pessoas. Eu vou pular aqui, porque o recrutamento e seleção ele está bem depois. Pessoal, tem um caso de apoio também desse material, então vocês também podem acessar esse material e ver esse caso de apoio. Então, primeiro para a gente diferenciar, o que vem a ser recrutamento de seleção. Não é a mesma coisa. O recrutamento ele tem um papel e a seleção ele tem outro papel. Quando você passa pelo processo de recrutar, você está indo para o mercado dizer, olha, tem uma vaga. Você está dizendo às pessoas que têm interesse que tem aquela vaga. E as pessoas vão se interessar por esse processo, em participar ou não do processo. Você ofertar a vaga e divulgar essa oferta de vaga. Então, quando eu estou recrutando, eu estou ofertando a vaga, eu estou colocando no mercado de trabalho uma vaga à disposição. Como, por exemplo, quando você vê algumas empresas que chegam em Arco Verde e colocam alguns anúncios. Estamos recrutando pessoas, ou seja, estão chamando as pessoas que têm interesse de participar de um processo seletivo. Então, a primeira etapa seria a etapa do recrutamento. Eu recrutar pessoas para participar de um processo seletivo no futuro. Entenderam? Então, primeiro eu recruto. Então, essa parte de recrutar seria essa parte de você atrair pessoas. Então, o conceito de recrutamento. Recrutamento é um conjunto de atividades desempenhadas para atrair um conjunto de candidatos qualificados para uma organização. Então, eu vou fazer uma divulgação no qual eu quero atrair candidatos para fazer parte da minha empresa, para fazer parte da minha organização. Recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargo dentro da minha empresa. Então, vejam que o processo de recrutamento é para você buscar alguém que é qualificado para aquela vaga. Não é para você perguntar a alguém se conhece alguém e, por indicação, colocar. Não, é para você mesmo fazer um processo seletivo. Você, ou terceirizar esse processo, que hoje existe muito o processo de seleção terceirizado, de recrutamento e seleção terceirizado. Você contrata uma empresa e diz, eu quero que você traga um funcionário com determinado perfil. A empresa vai lá e busca no mercado alguém que tem aquele perfil. Então, isso é algo que muitas cidades já têm, mas a Arco Verde ainda não desenvolveu muito isso. Existem muitas empresas de consultoria que trabalham nesse processo, da empresa contratar
da empresa contratar outra empresa para poder fazer esse processo. Eu acho bem interessante isso, eu acho que as empresas ganhariam muito em terceirizar esse processo, porque não precisariam parar para fazer todo um processo e a maioria das vezes as empresas elas se comprometem em levar a melhor pessoa possível para aquela vaga. E ainda tem umas que dão uma garantia. O que seria uma garantia? Por exemplo, eu selecionei essa pessoa que você queria. E essa pessoa não se adequou, num prazo de 3 meses, por exemplo. Se ela não se adequar à sua empresa, eu faço todo o processo, seleciono outra pessoa de graça para você. Então, é muito bom para a empresa porque ela vai estar selecionando a melhor pessoa possível para aquele cargo. O único trabalho que ela vai ter é traçar o perfil da pessoa que ele quer. Ela traça o perfil, a Erickson empresa está vai lá dizendo aqui que o Zoom já passou. A reunião tem mais... Essa reunião não tem mais limite de tempo. Já? O meu está dizendo aqui, não sei. Bom, quando ela fechar, a gente abre novo. Tá bom, Ok? é verdade. A gente abre novo. Então, recrutamento Vamos. é o processo de gerar um conjunto de candidatos para um cargo específico. Ele deve anunciar a disponibilidade do cargo no mercado e atrair candidatos qualificados para disputá-lo. Então, como eu já tinha falado, é o processo de você atrair pessoas para participar de um processo seletivo. Pessoas qualificadas de acordo com o cargo que eu quero preencher na minha empresa. Então, essa parte aqui é fundamental. Porque quando você coloca o perfil ideal, você vai atrair a pessoa ideal. Você já exclui aquelas pessoas que não se encaixam naquele perfil. Entenderam? Por isso que é fundamental o processo de recrutamento, porque você vai atrair, de fato, aquela pessoa que tem que estar na empresa. Ficou claro o que é recrutamento? Sim. E recrutamento ele pode ser 2 tipos, o recrutamento interno e o recrutamento externo. Recrutamento interno é quando você tem um cargo vago e vai dentro da empresa mesmo fazer essa seleção. Por exemplo, o cargo de gerente está aberto, em vez de eu arrumar um gerente fora da minha empresa, eu vou dentro dos funcionários que estão dentro da minha empresa selecionar alguém que faça parte daquele quadro já existente. E externo seria quando eu vou divulgar minha vaga e a pessoa vai lá e as pessoas fora da empresa se candidatam a essa vaga. Claro que tanto o interno como o externo tem seus prós e seus contras. Para vocês, na opinião de vocês, qual seria o grande problema de contratar uma pessoa interna, em vez de fazer uma seleção externa? O grande problema é a própria equipe, né? É a própria equipe, porque normalmente quando você disponibiliza uma vaga, normalmente essa vaga nem, assim, na maioria das vezes ela é uma vaga de nível elevado. É de uma gestão, é de uma coordenação. Normalmente o que surge, né, não é dos né? Surge uma vaga, você já entrou na empresa de alguma forma, né, mais simples. Normalmente quando surge uma vaga de um nível mais elevado, que requer às vezes um nível superior, que requer uma liderança, e normalmente não só uma pessoa que se interessa por essa vaga, várias outras pessoas se interessam. E quando você é elegível a essa vaga, os outros não ficam muito contentes, né? Porque também se acham, né, que também tem o mesmo, que tem o perfil, que tem as características, tarará, tarará. Isso gera um certo desgaste, vamos dizer, interno dentro da empresa, né? Eles acham que é tipo meio injusto, né? Tipo, selecionou Injusto. fulano e eu não. Aí eu tô aqui há 10 anos, eu não fui contratado, eu tô aqui há 4, mas eu já tenho um nível superior, eu já tenho um técnico, eu já tenho um MBA, eu tenho alguma coisa a mais que ele. Eu não estou há menos tempo, mas o meu currículo é melhor. E aí? Exatamente. Na verdade, tem vários questionamentos em relação aos pontos positivos e pontos negativos. Existem tipo, seus pontos positivos porque quando você contrata alguém que já é de casa, você não precisa treinar a pessoa em relação à empresa. Ela já conhece a empresa. O custo é bem menor. O custo é menor e é bem mais prático. E você já Também. tá com alguém lá da sua empresa que já conhece a empresa. Então, isso facilita bastante o conhecimento da Eu sou empresa. adepto a essa prática. Mas lembram que uma das teorias que a gente estudou de administração é a teoria o estudo de Hawthorne, que é o Tom Maio, talvez tenha esquecido o nome dele, que ele fez vários estudos para saber o que é que influencia de fato o comportamento do ser humano nas organizações. E ele percebeu que o lado social é que influencia bastante. Então ele percebeu que o que leva a pessoa a se comportar de determinado jeito é o grupo social no qual ele está inserido na empresa. Então, o grupo social, as pessoas que estão ao redor dele moldam o comportamento dele. E quando você diferencia um pouco desse grupo social, você acaba sendo excluído dele.
isso acontece quando a gente seleciona alguém de dentro da empresa. Por exemplo, se eu selecionei alguém para ser um gerente e essa pessoa já fazia parte do grupo de vendedores, essa pessoa já automaticamente foi excluída do grupo. Porque ela não faz mais parte do nosso grupo de vendedores. Agora ela está em outro nível. Aquela forma de tratar a pessoa, aquela forma de conversar com a pessoa já se transforma. Você não olha mais a pessoa como aquele cara que era seu amigo, fazia parte do seu grupo. Você começa a vê-lo de forma diferente. Então, ele já é automaticamente excluído do grupo social. Tem algumas pessoas que se relacionam normalmente, aquelas pessoas que têm mais intimidade com essa pessoa. Mas, na maioria das vezes, essa pessoa é excluída do grupo social. Em relação ao externo, ele tem seus pontos positivos e seus pontos negativos também. O ponto negativo seria que eu estou pegando uma pessoa de fora e eu vou ter que treinar essa pessoa. Eu vou ter que adaptar essa pessoa à minha empresa, à realidade da minha empresa. Isso não é fácil, muitas vezes. Tem pessoas que têm muita dificuldade em se adaptar a novas realidades. Ela tem um perfil técnico perfeito, mas na hora de se adequar à realidade da empresa, não consegue se adequar. Então, isso seria um ponto negativo. O ponto positivo é trazer uma pessoa que tem uma visão diferente. Que, por exemplo, a gente está com um problema na empresa. Aí está todo mundo lá vendo o problema, mas não consegue ver a solução. Porque não está vendo da forma certa. Um olhar diferente traz novas possibilidades. Quem está dentro do problema não consegue, muitas vezes... Não consegue enxergá-lo. Exatamente. No caso, os pontos positivos, né? Exatamente. Isso é um ponto positivo. Você trazer uma pessoa de fora que é um novo olhar. Uma nova força, uma pessoa que chega diferente. É igual... Outra perspectiva, né? É outra perspectiva. Novas ideias. Exato. Renova a cultura do ambiente, porque possa ser que venha com outra energia. Exatamente. Isso ocorre muito Bom, Carlinhos Bravo. Ocorre muito em time de futebol. O técnico não tá conseguindo fazer aquele time jogar. Não, mas o time é ruim, não adianta mudar de técnico. Aí muda o técnico, o cara vai e consegue fazer um papel diferente. Porque ele vem com um novo olhar, uma nova perspectiva. Ele faz com que o time comece a jogar. Então, esse seria um ponto positivo. Então, entendendo o que é recrutamento, eu atrair as pessoas, independente se for interno ou externo, para trabalhar na minha empresa, para exercer aquela função na minha empresa. O próximo... O Erickson, vai estar disponível lá no Moodle esse slide aí? Esse slide já está lá. Já está lá, né? Beleza. Está lá. E o segundo ponto seria a seleção. Vou diminuir aqui a tela. Segundo ponto. Acho que vai fechar já, viu? Se fechar, eu abro novamente outra reunião. A reunião vai ser com o mesmo ID e a senha que já está disponível. Certo. Ok? E processo de seleção. O conceito de seleção. Seleção é o processo de escolher o melhor candidato para o cargo. Ou seja, escolher aquela melhor pessoa, aquela pessoa que se dispôs no recrutamento, se dispôs a passar pelo processo seletivo, a ocupar aquele cargo. Seleção é o processo pelo qual uma organização escolhe, de uma lista de candidatos, a pessoa que melhor alcança os critérios de seleção para a posição disponível, considerando as atuais condições de mercado. É interessante esse ponto, porque muitas vezes o que está errado no processo de seleção não é nem tanto fazer a seleção, que muita gente faz. Mas o problema é que muitos não sabem quais os critérios vão ser estabelecidos. Muita gente não sabe qual o perfil que eu quero para aquele cargo. Simplesmente eu coloco, estou contratando um vendedor. X tempo de experiência. Sim. Isso quer dizer o quê? Que tipo de vendedor eu quero? Que perfil de vendedor? O que é que eu quero com essa pessoa? Tudo isso ele tem que ser especificado. Porque se eu coloco só eu quero um vendedor, fica bem abrangente. Se eu nunca trabalhei com vendas, mas acho que trabalho, eu vou lá e me seleciono, me candidato. Então, daria um trabalho muito grande. Então, o principal ponto é você já, antes do recrutamento, construir esses critérios e construir esse perfil. Então, seleção, obtenção e o uso de informação a respeito de candidatos recrutados externamente para escolher qual deles deverá receber a oferta de emprego. Então, é necessário que a gente escolha a pessoa certa para ver qual é aquela pessoa que deve oferecer a oferta de emprego. Tem algumas situações em que o cara é tão bom que, em vez dele ir atrás das empresas, a empresa vai atrás dele. Existe. Então, Claro que isso são casos raros no mercado, mas existem muitos profissionais que estão assim. Eles constroem um ambiente em que ele tem essa capacidade e sua fama se espalha.
Isso acontece muito. Todo mundo conhece alguém que tem que é assim no mercado. Não fica muito tempo sem trabalhar. Acontece a situação, perdi o emprego, já estou indo para outro emprego porque aquele outro emprego ele me deu as condições necessárias para trabalhar. E já aconteceu situações com pessoas que eu conheço que estavam cansadas de não estar trabalhando, disse, não, eu vou sair daqui, vou passar uns tempos sem trabalhar, vou receber minhas verbas rescisórias lá, fiz de acordo, e conseguiu ficar um tempo parado e choveu de ofertas. Então, quando você tem um bom perfil, trabalha bem, a oferta vai aparecer. Mas nem sempre essa é a realidade das empresas. Mas seleção de pessoas, identificação das características do pessoal. Então, quando você vai passar por um processo seletivo, você tem que identificar primeiro quais as características pessoal que você quer naquela pessoa. Que tipo de execução de tarefa ele vai fazer? O que ele vai executar? Qual é a independência com essas tarefas que você quer que essa pessoa tenha? E qual é a interdependência com outras pessoas? Por exemplo, você tem algumas pessoas que você quer que ela tenha mais habilidade com a tarefa em si do que uma habilidade interpessoal. Não estou dizendo aqui que você vai ter que excluir a habilidade interpessoal, que independente de qual for o cargo, você tem que ter. Mas, em algumas situações, por exemplo, um técnico que ele vai passar o dia todinho preso no computador. Adianta ser um cara bom de papo e que conversa com todo mundo e não só um bom técnico? Não, você tem que escolher aquela pessoa que, de fato, ele vai agregar para aquele cargo. Por isso que eu já falei várias vezes, a questão é você traçar bem o perfil. Quando você traça bem o perfil, fica mais fácil de você selecionar a pessoa. Identificação sobre o cargo. Descrição e análise do cargo. Técnicas das incidentes críticos. Requisição de pessoal. Análise do cargo no mercado e hipótese de trabalho. Então, você vai construir um conjunto de características que você quer na hora que você vai selecionar para aquela pessoa e você vai construir um conjunto de características que você quer também para aquele cargo que você vai estar ofertando a vaga. Então, não é só você dizer qual é a característica da pessoa, é você também dizer quais as características do cargo. Porque quando você deixa isso bem claro, já elimina várias pessoas. Quando você diz, olha, o cargo é esse, a pessoa vai fazer isso, isso e isso. Ficando bem claro, só atrai realmente aquelas pessoas que têm interesse. Já facilita o nosso processo de seleção. Imagina fazer um processo de seleção só dizendo, eu contrato vendedor. Quem é que quer? Vai aparecer centenas, porque o desemprego está grande. Mas quando você diz, eu quero um vendedor que tem essas características, que tem esse perfil, e que o tipo de trabalho que ele vai executar na venda dele vai ser isso, isso e isso, eu quero que esse vendedor tenha experiência com determinada coisa, isso já elimina bastante a quantidade de candidatos. Você só vai selecionar aquelas pessoas que são direcionadas, que têm aquele perfil para aquele cargo. Então, as técnicas de seleção que existem. As técnicas de seleção, entrevista de seleção. A entrevista, o processo de entrevista, que acho que a maioria de vocês já participaram de um processo de entrevista de seleção. É um momento muito tenso, mas é fundamental para a pessoa conhecer. Também não é só a pessoa se preparar, a pessoa como candidato, mas a empresa também tem que estar preparada e com alguém capacitado para fazer a entrevista. Porque se a pessoa não for capacitada, a entrevista só vai ser uma entrevista qualquer. Então tem que ser uma entrevista tem que ser feita uma entrevista que seja com alguém que esteja preparado para isso. Além disso, a gente tem provas de conhecimento ou de capacidade, testes psicométricos, testes de personalidade, testes de simulação, dinâmica de grupos, e ainda a gente tem que passar um processo de avaliação dos resultados, descrição e análise do cargo, técnicas das incidentes críticas, requisição de pessoal, análise do cargo no mercado e hipótese. Ou seja, a gente vai construir um conjunto de técnicas para selecionar, desenvolver um conjunto de técnicas para selecionar bem aquela pessoa. E aí tá vários exemplos de técnicas que são utilizadas para selecionar bem aquela pessoa, para ver se ela os resultados que foi encontrado vai se adequar para aquele perfil que eu descrevi do cargo. Então, primeiro a gente faz o processo de selecionar a pessoa, selecionar o perfil da pessoa e fazer umas técnicas de seleção para selecionar aquela pessoa de acordo com aquele perfil. E também faz a avaliação daquela pessoa que a gente encontrou para encaixar aquela pessoa, para ver se ela se encaixa naquele perfil de cargo que a gente traçou. Então, são algumas etapas que estão uma dependendo da outra para chegar à pessoa certa para entrar na empresa. Então, entenderam que não é só uma indicação qualquer para você encontrar a pessoa certa, é você utilizar um conjunto de técnicas e essa técnica vai auxiliar
a você encontrar a melhor pessoa para se encaixar naquele perfil, para se encaixar naquele cargo que você está ofertando. Entenderam como aqui a gente faz errado? Por isso que a gente vê tantas empresas mudando tanto de funcionário. Não é porque o problema está no funcionário, é porque a empresa não soube selecionar a pessoa certa, não soube escolher a pessoa adequada para construção, para fazer parte do perfil do cargo, para fazer parte daquele cargo. Pessoal, normalmente quando a gente está estudando essa disciplina, quando tem tempo, eu passo por um processo bem detalhado de como é que a gente faz para desenhar o cargo. Mas só que infelizmente a gente não vai ter como fazer isso. A gente tem muito conteúdo para ver e se a gente quiser acabar o módulo no meio do ano, a gente vai ter que correr um pouco. Mas esse desenho do cargo, ele é o processo de você descrever as características específicas daquele cargo. Para isso, existe um monte de técnicas que são feitas. A gente pode fazer no futuro, se der tempo, eu faço alguma atividade extra para a gente entender como é o desenho desse cargo. Mas aqui eu queria focar nesse processo, de vocês entenderem qual a diferença do processo do que é o recrutamento e do que é a seleção. Então, agregar pessoas seria isso. Recrutar a pessoa e selecionar a pessoa certa para fazer parte da empresa. Ficou bem claro essa primeira parte de agregar pessoas? Tranquilo. Sim. Em relação àquela atividade do estudo de caso, todo mundo fez? Alguém não fez? Alguém fez? O quê? O estudo de caso que é o do livro. Os livros já foram mandados, eu te mandei por e-mail. Não, você está assim, alguém não fez o estudo de caso? Ah, sim. Eu tô devendo ainda. Eu também. O primeiro estudo de caso é sobre recrutamento e seleção, dos 2 primeiros capítulos. Já mandei. Só isso dia 10, domingo, né? Isso até domingo, dia 10. Exato. Os dois primeiros eu mandei. Não, ele tá falando os 2 primeiros, José. Eu mandei. Os 2 primeiros a gente fez, não foi isso, Tyson? Eu mandei, então, né? Agora, esse estudo de caso, eu acho que não tem muito proveito, não. Alô? Qual a dúvida? É porque, assim, a pessoa, além de pesquisar, lendo no texto, você não entende muito em relação ao que cada questão está pedindo. Não tem, assim, numa parte específica do texto, eu acho lógico que não vai ter, né? Mas você tem que desmembrar de uma parte do texto em cima, de uma parte do texto lá embaixo, para poder formular a resposta. Isso mesmo. As questões são muito complexas. O texto em si, ele não responde às questões que tá ali. Aí pronto. Sim, mas eu acho que a dificuldade maior... Aí por isso que dificulta também em relação a isso. Mas eu acho que a dificuldade maior não é só essa questão de o texto não ter a resposta clara. Porque quando você não tem uma aula específica, você não entende o que está sendo abordado, você pegou o texto meio perdido. Vocês pegaram o texto meio perdido. É recrutamento e seleção. Mas eu não sei nem o que é recrutamento nem seleção. Não sei nada de diferença de nenhum. Como é que eu vou ler o texto e chegar a um resultado concreto? Exatamente. Entendeu? Aí fica mais difícil. Agora, quando você entende que é recrutamento e seleção, fica mais fácil de você responder as questões, de interpretar aqueles textos. Entenderam? Então, recrutamento e seleção são esses 2 processos. De recrutamento e seleção, não. Agregar pessoas são os 2 processos, de recrutar e selecionar a pessoa. Ok? Agora vamos para a parte de aplicar pessoas. A parte de aplicar pessoas, ele está no capítulo 6, 7 e 8 do livro, que seria a orientação das pessoas, modelagem de trabalho e avaliação de desempenho. Então, o que seria o processo de aplicar pessoas? Os processos utilizados para desenhar as atividades que as pessoas irão realizar na empresa, orientar e acompanhar seu desempenho. Inclui desenho organizacional e desenho de cargos, análise e descrição de cargos, orientação das pessoas e avaliação de desempenho. Exatamente esses detalhes de construir o perfil do cargo que a gente não vai entrar tanto, se for possível a gente vê mais para frente. Então, agora seria esse processo. O que é você aplicar a pessoa? A partir do momento que eu selecionei a pessoa, eu não vou simplesmente jogá-la no meio do nada. Eu não vou simplesmente jogá-la na empresa,
você é a pessoa que tem um perfil ideal para fazer parte da minha empresa. Eu simplesmente não posso chegar lá e jogar ela na empresa. Não, eu vou ter que orientar essa pessoa como é a vida naquela empresa. Ela tem que conhecer a empresa. Lembra quando eu falei para vocês, uma das dificuldades que a gente encontra no processo externo é essa. De você encontrar uma pessoa nova e essa pessoa, ela vai ter que se adaptar à empresa. Então, esse processo de aplicar pessoas, exatamente esse processo de fazer com que essa pessoa fique adaptada à empresa. Então, você vai adaptar essa pessoa a essa nova realidade que ela está vivenciando. Você vai orientar essa pessoa como é a empresa que ela está entrando. Então, quando você faz isso, a primeira coisa que você vai ter que fazer é descrever para a pessoa. Claro que não é fácil descrever uma cultura, mas você vai ter que passar para a pessoa como é a cultura da empresa. Essa cultura, muitas vezes, você só consegue perceber de fato como é a cultura da empresa no dia a dia, vivenciando essa cultura. Mas alguns traços, algumas características, é fundamental que a pessoa seja informada logo no início da vida útil dela na empresa. Logo no início, ela tem que entender, ela tem que passar por um processo de acolhimento na empresa. O Banco do Brasil faz muito bem isso, tem muita empresa grande que faz muito bem isso. Quando contrata alguém, essa pessoa ela passa por um processo, por um período de treinamento, esse período é 1 ou 2 semanas, em algum lugar, para você conhecer bem a empresa, antes de você ir de fato para a linha de frente, para o trabalho de fato. Então, você passa por um processo de adaptação e de entendimento do que é a empresa. Então, quais são os componentes que a gente pode avaliar da cultura? Componente da cultura organizacional. Artefato, que são as estruturas e processos que são visíveis. Então, primeiro você vai mostrar para a pessoa qual é a estrutura que a empresa tem e quais são os processos que são visíveis. Por que processos que são visíveis? Porque tem muita coisa no dia a dia da empresa que você só vai perceber quando você estiver vivenciando aquilo ali. Então, tem algumas coisas que você só vai conseguir perceber quando você, de fato, estiver dentro da empresa. Então, você tem a oportunidade de ajudar a pessoa dentro das estruturas, mostrando a ela qual a estrutura que a empresa tem, quais são os processos que são visíveis. E quais são os valores que são compartilhados. Por exemplo, filosofias, estratégias e objetivos que a empresa tem. Quais são as filosofias? O que é que ela coloca? O que é que ela defende como empresa, como uma pessoa organizacional? O que é que ela defende? Qual a visão que a empresa tem? Normalmente, essa visão, ela transpõe a ideia dos líderes dela, dos donos da empresa. Ela coloca a sua visão, os donos da empresa colocam a sua visão no dia a dia da empresa. O que ele entende como certo, como entende como errado, ele traz para construir a cultura da empresa. Então, alguns valores que são compartilhados, a pessoa também tem que ser inserida desses valores e entender quais são esses valores. Filosofias, estratégias e objetivos. E algumas pressuposições básicas, como crenças, percepções, pensamentos e sentimentos que são perceptíveis, que são visíveis para todo mundo. Então, quando você consegue passar isso para a pessoa, fica mais fácil dela se adaptar a esse novo trabalho que ela vai executar. Então, não é só jogar a pessoa no mercado, na empresa. É também fazer com que ela se sinta acolhida, ela entenda o que é que ela está fazendo ali e qual é o papel que ela vai ter nessa empresa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você mostrar para ela qual é esse ambiente no qual ela está sendo inserida. A gente viu isso, Erickson, no processo seletivo do novo. No processo seletivo do novo atacadão, do atacarejo, missão e valores, não é isso? Isso, você tem que ver qual a missão da empresa, quais são os valores. Missão e valores. A gente viu isso no atacadão, no novo, né? No novo, quem participou aqui, que alguns participaram juntamente comigo, que missão e valores, né? Que eles levam você para dentro da empresa já em funcionamento, para que você possa conhecer, se adaptar e ver se realmente é aquilo que você quer. Se aqueles valores que a empresa tem condizem com aquilo que você é, né? Com a sua personalidade, né? Exatamente. Você vai se adequar àquela realidade, se realmente é aquilo que você quer, né? Se você tem aquilo na sua mente, aquela missão, aqueles valores realmente fazem parte de você ou não. Ou você simplesmente não tem aqueles valores, ou você não acredita, ou você não quer, né? Exatamente. Então, é importante isso, porque quando você conhece bem a empresa, você sabe se aquilo ali vai ser para você ou não.
Claro que tem algumas pessoas que, mesmo sabendo que não vai ser para ela, mesmo vendo, olha, isso aqui não é para mim, mesmo assim vai lá e Continua. continua por uma questão de necessidade, mas não consegue se adaptar. É difícil adaptar a uma situação em que você tem dificuldade de Muito acompanhar. difícil. É muito difícil. Somente pela questão financeira. Exatamente. Então, modelagem do cargo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é adaptar a pessoa a essa realidade nova. Então, é o processo de você entender quais são a missão e o valor da empresa, qual a cultura da empresa e tudo mais. O segundo ponto seria a modelagem do cargo. Modelagem do cargo, ele tem dois tipos de modelagem. É construída a partir de cada modelo. Aquele modelo mais clássico ou tradicional, que é aquela visão que a gente vinha de Taylor, de Fayol, aquela visão que se tinha do ser humano, que era aquele modelo que era projetado para redução de custos, padronização da atividade e apoio à tecnologia. Vocês lembram bem disso, né? Que a gente viu isso em Taylor e Fayol. Então, era aquele modelo que era construído para um perfil bem clássico tradicional. É aquela coisa que exigia mais esforço físico do que mental das pessoas. Exigia mais que aquela pessoa fosse mais tipo um apêndice da máquina. O que seria um apêndice da máquina? Um agregado, uma parte da máquina. Então, você não era pago para pensar. Então, modelagem do cargo é quando você vai moldar o cargo, construir o cargo dentro do sistema clássico, aquela forma mais tradicional. Aquela situação que você padroniza as atividades e a pessoa só vai fazer aquilo ali. Não exige muito da pessoa ou construir algum conhecimento crítico e ajudando de forma crítica a empresa. Então, qual é a vantagem e desvantagem, limitações, né? Cargo simples e repetitivo, desmotivação do trabalho, imagina só, fazer tudo aquilo ali, tudo da mesma forma, todo dia, e você nunca evoluir em relação a isso. Trabalho individualizado, monopólio da chefia e é uma era que estava presa à era somente da informação, não de conhecimento, transformar essa informação em conhecimento. Tem um quadro aqui com as vantagens esperadas e as vantagens reais. Esse quadro é bem simples de entender, eu não vou lê-lo, vocês podem ler depois. O material vai estar lá disponível, então vocês veem qual vai ser as vantagens e os resultados reais, as vantagens esperadas e os resultados reais. A diferença do modelo clássico para o modelo humanístico, o modelo clássico ele tem ênfase nas tarefas, o modelo humanístico é um modelo mais moderno, ele tem ênfase mais nas pessoas, mais na interação dos grupos, ele tem uma preocupação para que aquele cargo aquela pessoa se insira num contexto no qual esse cargo também esteja em volta do contexto social, não é simplesmente um cargo qualquer, é você ter um contexto social em volta daquele cargo, ou seja, é um ambiente mais humanizado. Não é simplesmente aquela construção de cargo em que eu vou ser mais uma máquina da empresa. Então, no modelo mais humanizado, no modelo mais moderno, ele visa também o lado social do cargo, não só as tarefas que o cargo vai ter que executar. Claro que analisar as tarefas que o cargo vai ter que executar é fundamental. No modelo contingencial, que é um pós-humanista, você tem os cinco modelos contingencial. A gente tem a variedade, a autonomia, significado das tarefas, identificação com a tarefa e retroação. O que seria uma contingência? Você trabalhar com algo que vai surgindo. Vai ser contingencial, não vai ser algo que vai surgindo, você vai se adaptando àquela nova realidade. Então, você pode também, dentro da construção do cargo, você pode construir um cargo que seja vai se adequando às realidades. Então, você pode também fazer esse tipo de construção de cargos. Vou adiantar aqui no outro slide, que eu estou acompanhando dois slides diferentes. Descrição e análise do cargo. Então, quando você molda o cargo, você vai estar construindo, você vai estar descrevendo como é esse cargo. Então, você vai descrição do cargo, a definição escrita do que o ocupante do cargo faz, como ele faz e por que ele faz. Isso é muito importante, pessoal, porque quando você vai começar um trabalho, vai trabalhar em algum lugar, é importante que você saiba exatamente o que se espera de você naquele cargo. E quando você descreve qual é o cargo, isso facilita bastante. Então, essa descrição do cargo é fundamental. Até porque quando você vai selecionar a pessoa, fica mais fácil de selecionar o perfil ideal. Descrição de cargo é um documento escrito que identifica, descreve e define o cargo em termos de deveres, responsabilidade, condição de trabalho e especificações. Então, quando você descreve o cargo, você vai dar todas as características necessárias desse cargo. Descrição do cargo é uma definição escrita do que o ocupante do cargo faz, como ele faz e em que condições o cargo é desempenhado. Ou seja, você vai descrever de fato tudo que a pessoa vai fazer, deixar isso no papel.
Isso é importante por quê? Porque a partir do momento que coloca no papel o que cada pessoa vai fazer, fica mais fácil também de você cobrar a responsabilidade de cada um. Quando você não tem isso bem definido, acontece uma situação e você diz, de quem é responsável? Não sei. Mas quando a partir do momento que está escrito, não, você sabe, olha, essa tarefa aqui é responsabilidade de tal cargo. Quem é que ocupa tal cargo? Tal pessoa, então vamos cobrar dela. Então fica mais fácil também de direcionar a responsabilidade. Vou pular esse slide para a gente, porque o tempo também já está passando, né? Então, método de colheita de dados sobre o cargo. Modelo de entrevista, modelo de observação, modelo de questionário. Então, você também tem alguns métodos de você ajudar a mudar esse cargo, quando eu vou construir esse cargo. Então, eu vou mudar esse cargo, eu vou utilizar alguns métodos para adequar ao cargo a realmente aquela realidade que eu quero estabelecer na empresa. Então, percebam que é um processo sequenciado. Primeira coisa que eu faço é recrutar a pessoa. Depois que recruto, eu seleciono. Depois que eu seleciono, eu vou aplicar a pessoa. Primeira coisa que eu aplico é no processo de acolhimento. Mostrar a pessoa o ambiente da empresa. Depois, para mostrar a pessoa, eu vou agregar, colocar a pessoa no cargo que ela vai exercer. E esse cargo ele tem que estar bem moldado. Por isso que é importante fazer todas essas características do cargo, para a pessoa saber de fato o que é que ela vai fazer. Mas e adianta a gente parar por aqui? Pronto, eu selecionei a pessoa que eu achava que era ideal. Eu fiz todo o processo de dizer, de adaptar aquela pessoa na empresa. Mostrei de fato qual era a função dela e qual era o cargo que ela iria exercer. Mas e agora? O que é que eu faço? Agora o processo que tem é de saber de fato se ela está conseguindo atender às expectativas da empresa. E essa parte é a parte da avaliação do desempenho humano. Então, agora eu vou avaliar os resultados, se eles estão sendo alcançados ou não. Então, é medir o resultado da pessoa. Se de fato, se você fez o seu trabalho de casa, se você selecionou bem a pessoa e no final você adaptou bem a pessoa à empresa, você fez tudo o que tem que fazer e no final ela não alcança o resultado, aí não vai ser problema seu. Vai ser questão pessoal dela que não conseguir se adaptar à nova realidade. Então, por que medir? O que é medir? Medir resultados concretos e finais que se pretende alcançar dentro de um certo período de tempo. Então, você estabelece um período de tempo e começa a medir se a pessoa está conseguindo alcançar esse desempenho esperado. E o que seria o desempenho? Comportamento ou meios instrumentais que se pretende pôr em prática. Então, qual é o comportamento que eu quero que ela coloque em prática? Ela colocou. Então, qual foi o resultado que ela trouxe? Ela conseguiu colocar aquilo ali que eu queria que ela tivesse colocado em prática? Fatores críticos de sucesso. Os aspectos fundamentais para a organização seja bem sucedido nos resultados e no seu desempenho. É fundamental que a gente consiga fazer isso bem feito, medir os resultados. Porque isso é fator crítico para a empresa alcançar os resultados esperados, para que a empresa seja bem sucedida no mercado. Porque quando você consegue medir bem o desempenho das pessoas, você consegue saber se de fato ela está contribuindo ou não para a sua empresa. Aí se ela não estiver contribuindo, o que é que a gente faz? A gente troca ela, o que é que a gente faz? A gente vai ter que fazer uma análise para ver se de fato ela não está contribuindo porque ela seria melhor em outra empresa ou em outro cargo da empresa, ou de fato ela não atende o perfil que a empresa deseja. Então a gente pode passar por um processo de analisar de fato o que de fato está acontecendo com aquela pessoa. O conceito de avaliação. A avaliação de desempenho é o processo que mede o desempenho do funcionário. O desempenho do funcionário é o grau em que ele alcança dos requisitos do seu trabalho. Então, quando estou avaliando o desempenho da pessoa, eu estou avaliando o funcionário e ver até que ponto ele está alcançando os resultados esperados. Então, até que ponto ele está conseguindo atingir os objetivos da empresa. Eu não vou ler esse conceito não, porque eles rodam no mesmo sentido, de fazer com que eu consiga avaliar a pessoa para ver se ela está atendendo ou não o que se espera dela. Porque quando ela iniciou um trabalho, foi traçado um objetivo para ser alcançado, dentro do sistema que a empresa estabeleceu. Aí, numa avaliação de desempenho, eu vou ver se de fato ela alcançou ou não. Se alcançou, ótimo. E a gente vai avaliar se coloca novos metas, novos desempenhos, aumenta as metas dela, ou se permanece, ou vai ser analisado de alguma forma. E se não alcançou também, a gente vai ter que avaliar. Tanto a avaliação interna da empresa, como a avaliação do funcionário. Para saber se o problema era ele, ou foi a empresa também que errou. E claro, a empresa também pode errar.
Então, quem deve passar por esse processo de avaliação? Quem deve avaliar o desempenho? Eu mesmo me avaliar ou os outros me avaliar? Depende da situação, a gente passa por várias formas diferentes. A autoavaliação de desempenho, a pessoa se avalia. O gerente pode avaliar. O indivíduo e o gerente. A equipe de trabalho. Uma avaliação 360 graus, todo mundo. A avaliação para cima, quem vem de cima vai avaliar. Ou ainda, quando uma empresa é muito grande, ela pode criar uma comissão de avaliação de desempenho. Mas isso aí a empresa tem que ser muito bem estruturada para criar uma avaliação, uma comissão só para isso. Então, quem deve avaliar, todo mundo de acordo com o tipo de avaliação que eu quero e de acordo com o cargo que está sendo avaliado. Então, as formas de avaliar. O método tradicional, que a gente faz escalas gráficas, escalas forçadas, pesquisa de campos, incidentes críticos e lista de verificação. Por que o método esses aí são traçados como métodos mais tradicionais? Porque são aqueles métodos que alcançam um resultado, mas eles são muito secos. Sabe aquele método que traz um número, muitas vezes, e esse número é bem seco, não avalia direito? Então é um método bem tradicional, que serve para aquele tipo de funcionário tradicional, aquele tipo de cargo bem tradicional. Mas o método mais moderno, ele faz a avaliação participativa por objetivo. Ou seja, isso é muito mais além do que aquela avaliação bem rígida, bem tradicional. Porque ele vai avaliar a participação das pessoas nos objetivos. Por exemplo, quando a gente vai em algumas situações em que você, por exemplo, em um jogo de futebol, o cara fez o gol lá no final. Ele é ovacionado porque fez o gol. Mas muitas vezes você esquece do cara que deu o passe para ele. Então, qual foi a participação que as pessoas tiveram no alcance desse objetivo? Então, não é só avaliar a pessoa que fez o gol, mas também avaliar de forma geral as pessoas também que participaram daquele processo. Que não só foi o gol, ou muitas vezes começou do goleiro lá atrás, que fez uma defesa bem difícil, e por causa dessa defesa houve um contra-ataque e o cara lá fez o gol bem bonito. Então, foi um conjunto de pessoas que ajudaram a construir o resultado. Então, não é só avaliar um indivíduo especificamente, é avaliar o conjunto como um todo, avaliar a participação de todos nesse processo. Então, entenderam? Não é simplesmente avaliar individualmente por números. A meta é vender, como acontece aqui, 20 mil em sapatos. Não vendeu 20 mil, então você não atingiu a meta. Não é assim. Não é simplesmente você traçar um número e a pessoa não alcançou ou morreu por aí. Não é assim que funciona. Você tem que passar por um processo mais criterioso, mais detalhado de tudo, né? Então, nesse slide seguinte, a gente tem a aplicação da avaliação de desempenho em cada situação. Processo de agregar pessoas. A avaliação como insumo para o inventário de habilidades. O que seria inventário? Você construir, de você levantar quais são as habilidades que a pessoa tem, né? No processo de aplicar pessoas, o que seria a avaliação de desempenho? Proporcionar informação sobre a identidade do cargo e tarefas. Ou seja, você proporcionar à pessoa que vai entrar naquele cargo as informações necessárias sobre o cargo e as tarefas que esse cargo executa. Processo de recompensar pessoas, que a gente vai ver na próxima aula, indica se as pessoas estão motivadas e recompensadas. Então, você vai conseguir avaliar através desse processo de saber se a pessoa está motivada ou recompensada. Indica no processo de desenvolver pessoas. Indica pontos fortes e fracos, quais necessitam de treinamentos. Então, no processo de desenvolvimento de pessoas, quando você vai avaliar o desempenho das pessoas, você vai indicar se essa pessoa precisa ou não de treinamento, quais são os pontos fortes e fracos de cada pessoa. E o processo de manter pessoas indica resultados alcançados pelas pessoas. Então, quais são os resultados que as pessoas alcançaram? Você vai mensurar a partir disso. E a gente vai ver também mais para frente o que é manter pessoas. E processo de monitorar pessoas proporciona análise sobre as potencialidades de desenvolvimento entre superior e subordinado. Então, cada uma dessas etapas que a gente está vendo, a gente hoje está até a parte de aplicar pessoas, cada um desses tem uma forma diferente de você avaliar e de buscar resultados diferentes. Pessoal, ficou bem claro em relação a esses dois pontos? Agregar e aplicar pessoas. Um, agregar e colocar a pessoa dentro da empresa. O outro é aplicar e você fazer com que a pessoa fique ambientada à empresa. Através de mostrar qual a cultura, através de mostrar qual a filosofia da empresa, o objetivo, as metas, a visão, a missão da empresa. Você descrever para aquela pessoa que vai ser o cargo qual é a característica daquele cargo, o que aquela pessoa vai fazer. Entenderam? Ficou bem claro? Sim.
Bom, Alguma dúvida? muito melhor, né? Bem Alguma mais dúvida? claro. Gente, dúvidas? Bom, pessoal, então na próxima segunda-feira, 7 horas da manhã, a avaliação vai estar aberta. 11h59, ela vai estar fechando. Vai ser sobre esses dois tópicos, agregar pessoas e aplicar pessoas. E 7h30 da noite, a gente abre outra aula, que a gente vai ver recompensar pessoas e desenvolver pessoas na segunda-feira. Ok? Vai ser por esse mesmo aplicativo Zoom ou você vai baixar pelo Google Drive? A aula da próxima semana? Sim. Não, vai ser pelo aplicativo ao vivo, melhor. Qual Erickson. aplicativo? Esse mesmo? Esse mesmo, pelo Zoom. Erickson. Sim, pode falar, tô ouvindo. Ah, tá. Eu ia perguntar o quê? Ah, o conteúdo da avaliação. Vai ser esse slide só? O slide Tipo, esses dois tópicos que você... vai se resumir a eles. Vai se resumir esses slides, a prova de segunda de 11, não é isso? Vai ser 5 questões de cada. São 10 questões fechadas. Entendi. Tá certo. Sim, aí quem ainda não A fez... atividade de domingo, dia 10, continua. Nós temos que mandar para você por e-mail ou pelo Moodle, não é isso? Exatamente. E quem não fez ainda as atividades... Ainda pode mandar por e-mail. Por e-mail, as atividades atrasadas. E quando for amanhã... Mas não vai ser Oi? até de 10 não, né? Prolongou mais um pouquinho. Não entendi, por favor. A atividade do capítulo 6, 7, 8, não, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai ser prolongado um pouquinho, né? Vai ser só até de 10 não, né? As datas de entrega... Viu? Pode ficar tranquilo. Se passar dia 10, eu tenho um semestre todo para avaliar vocês. Então, vocês podem ir mandando quando forem fazendo. Para mim, em relação a prazos, agora quando eu for encerrar a disciplina, eu preciso que todo mundo tenha enviado. Mas claro que não vão deixar todo mundo para enviar no último dia da aula. Vai me complicar para corrigir tudo, né? Então, vocês vão mandando que a gente vai se ajustando. Não tem problema, não. Tá certo. Erickson. Sim? Vai valer quanto as atividades? A nota? A nota vai ser meio a meio. Das avaliações virtuais e... Avaliações e as provas, meio a meio, 50 a 50. Aí você ainda não mandou a correção. A gente não sabe se tá indo bem, se tá indo mal. A correção dos outros trabalhos? Das atividades que foram enviadas. Uma dúvida. Sim. Não, mas Essas quando a minha atividades primeiro... Bruno. vão ser a primeira nota. E essa prova de segunda... Tá parecendo um robô, velho. Oi? Tua voz tá toda bugada. Não tô entendendo nada. Sim. Vamos lá. Pessoal. Em relação a isso, eu vou ver como é que a gente vai fazer, porque como a gente não está com o CIEP, aí está tudo parado, eu vou ver como é que vai ficar em relação à quantidade de avaliação que eu vou ter que passar para vocês. Mas vocês vão É bom você ver isso, porque você está pedindo muita coisa, viu? Se oriente. Pois é. Organize. Vamos fazer Faça aí uma escalazinha, aqui tá bom. Fechado. as atividades que foram até esse quarto ponto, que é o processo de desenvolver pessoas, junto da prova, vai ser meio a meio. O prazo é bem estendido, fiquem à vontade. A partir de manter pessoas e monitorar pessoas, aí vai ser para a segunda nota, ok? Vamos ficar tendo aula às segundas-feiras, 7h30, pelo Zoom. Sim? Coisa boa, parabéns. Faremos. Ok? Aí ela vai ser gravada. A coisa só funciona assim. Já estou vendo no horizonte. Não está me enxergando, não, mas já estou vendo. Pessoal, mas também só um comentário em relação a tudo. Vai ficar disponível, para quem não viu, né? Exatamente. Em relação a tudo, os professores eles estão sendo muito cobrados também, né? A gente teve que gravar aula, a gente teve que fazer muita coisa em pouco tempo. Por exemplo, agora eu só consegui parar para dar uma aula a vocês, porque as aulas que eu tinha que gravar, eu já gravei.
E para gravar aquela aulinha que eu coloquei para vocês de 20 minutos, é mais de um dia, porque é gravado de pouquinho em pouquinho segundo para você fazer aquilo ali. É um trabalho que os professores estavam sobrecarregadíssimos. Imagina você juntar a disciplina da noite, a disciplina do dia, que são, eu tenho umas 10 disciplinas, você gravar vídeo aula para todas, preparar material, isso tudo, aquilo ali foi um mês que a gente passou que a gente trabalhou por um ano inteiro. Teve todo professor que disse, estou à base de remédios. Não foi fácil, não. A gente gravou muita aula, gravou muita coisa. Agora que a coisa tá se acalmando mais, a gente consegue olhar por outros olhares, ver outras perspectivas e ir por outros caminhos, né? A coisa está se normalizando mais, entenderam? Bom, mas eu acho que o caminho é esse. A gente tem que se entrosar mais, falar mais, conversar mais, discutir mais. Senão Exato. não funciona. Exato. Só joga material, joga material, joga material. Quando vocês conversaram com o Jonathan sobre isso, na verdade, essa aula que eu tinha marcado para hoje, eu nem sabia ainda que vocês tinham tido a reunião com o Jonathan. O Jonathan só foi repassar o conteúdo da reunião de vocês ontem. Eu já tinha marcado com você. Eu vi a fotinha da reunião. Pronto, ele marcou. Eu não sabia. Coincidência, eu tinha visto isso. Eu de fato, eu não fiz aula presencial porque eu estava muito empenhado de fazer os vídeos, que não foi fácil. A gente teve que virar técnico de vídeo, a gente teve que criar uma de habilidade que a gente não tinha antes. Porque eu nunca tinha pego um programa para gravar um vídeo. Não sabia nem para onde ia. E foi aprendendo e errando, e isso tudo fez com que a gente tivesse essas dificuldades iniciais. Mas agora a gente Já dá para virar um youtuber. Agora a gente está superando essas dificuldades e vamos bola para frente, né? Pronto, a partir de amanhã eu vou abrir uma sala no Google Sala de Aula e nessa sala a gente vai tirar todas as dúvidas. Vai ser o fórum da gente, porque vocês vão baixar um aplicativo e lá a gente vai debater só sobre essas coisas, ok? Eu acho que é necessário. Não sei se vai contar comigo não, mas abra. Assim, eu só quero colocar uma ferramenta a mais de possibilidade. Tá bom. Para mim, ter nas aulas, para mim, as atividades, as provas, tendo seu acompanhamento semanal, tá perfeito. Porque, veja só, porque tem muita gente que mesmo assim diz, eita, eu não consegui acompanhar porque eu não tinha como acessar o Moodle. Não, mas não só tinha o Moodle, você poderia mandar uma mensagem no WhatsApp. Ah, não podia. Mas tinha também o Google Sala de Aula, você poderia mandar uma mensagem lá no fórum. Então, tinha vários caminhos, né? Exatamente. Então, mas não se preocupe não, que sempre vai ter alguém que vai reclamar. Fique tranquilo, relaxe. Pois é, né? Mas vamos lá. Tudo bem, pessoal? Então, próxima aula, semana que vem, fiquem atentos às avaliações, ok? Perfeito. Fechado. Ok. Ok, gente. Tchau.